Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do Cristo ressuscitado estejam convosco e que Maria Santíssima Virgem do Carmo interceda por vossas vidas no dia de hoje. Que vocês tenham um excelente domingo. Hoje é dia do Senhor, dia da nossa Páscoa semanal. Estamos já no 26º domingo do tempo comum, nesse dia 27 de setembro de 2020. Os textos bíblicos são: primeira leitura, Ezequiel, capítulo 18, versos 25 ao 28. Com o salmista, nós iremos rezar o Salmo 24. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, Mateus, capítulo 21, versos 28 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Peçamos que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, nos ilumine com sua luz para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Talvez em algum momento você tenha dito para você mesmo ou numa oração que você não tem mais jeito, porque você já tentou várias vezes mudar de vida, você já fez propostas depois de uma boa confissão realizada, uma proposta de emenda mesmo, de transformação do coração e de conversão de fato, né? Saiu daquela quaresma cheio de vigor, falou: agora vai, agora eu vou me tornar um novo homem, agora eu vou me tornar uma nova mulher. Passou-se algum tempo e você se viu novamente ali mergulhada, enfiada nos mesmos vícios anteriores. E isso tem se repetido com certa frequência na sua vida. Isso tem sido uma constante na sua história. Parece que você mais vive arrastado pelo pecado do que elevado pela graça. Embora saiba o quanto é amado, o quanto é amada por Deus e o quanto Deus dá para você do seu Espírito Santo, a graça, o amor, para te fortalecer nessa luta, nessa batalha. Mas você, ao longo dos anos de tanta caminhada, muitas vezes aí dentro da igreja, participando de tudo quanto encontro,
todas as celebrações possíveis, já viveu a Semana Santa da maneira mais intensa possível, mas você nota que tudo isso parece que ainda está no campo exterior. Não faz sentido no seu coração. Eu estou dizendo, você entende que faz sentido, mas você vê que não há uma concordância, não há uma ligação entre o que você celebra, entre o que você vive e, aliás, não há uma ligação, não há uma concordância entre o que você celebra e o que você vive. Celebra uma coisa, mas vive outra. Aí você tenha chegado no momento e dito para você mesmo e dito a Deus: eu não tenho mais jeito. Isso é um grande engodo do inimigo. Quem diz que não tem mais jeito, quem quer que a gente entenda que a gente não tenha mais jeito, que a gente aceite isso, esse sentimento de derrota, né? Essa prostração diante da nossa concupiscência, diante da nossa miséria, é o inimigo de Deus, é o diabo. Ele quer que a gente entenda isso, porque uma vez que a gente também se entenda incapaz de conseguir avançar, nós vamos então nos abandonar aos vícios, aos prazeres deste mundo. E como isso tem sido sedutor para muita gente. Eu tenho contato com muita gente e vejo que as boas intenções, os bons propósitos, muitas vezes são massacrados, são destruídos pela queda. E aí, como sacerdote, eu tenho que dizer e tenho que falar: não se entregue, levante-se, saia dessa condição. Você tem jeito sim. Porque olha o que diz o salmista no dia de hoje, olha como o salmista nos convida a rezar. É assim, olhando para o céu, olhando para Deus, a gente reza: vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero ao Senhor todos os dias. E olha aqui que bonito. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. Essa verdade tem que estar no seu coração e tem que estar no meu coração, para que a gente sempre se lembre de que tem um Deus que nos ama eternamente e sua bondade e compaixão são dadas a nós o tempo todo. A gente não pode aceitar a derrota, porque Deus nos garante a vitória. As nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas misérias, por mais que elas insistam em nos puxar para uma vida de pecado, nós precisamos recordar a ternura de Deus e avançar no progresso da santidade, na busca da santidade, ainda que quedas venham. Tem sim, tem jeito. A primeira leitura diz que pode haver duas mudanças em nossa vida. Assim como quem está de boa conduta, de repente pode praticar o mal e morrer. Ou seja, a pessoa era boa, fazia o bem, mas se desviou, mudou a rota boa que estava e se perdeu e morreu. Mas, por outro lado, também pode acontecer de que um ímpio se arrependa da sua maldade, de tudo que praticou de errado, e observando, ou seja, praticando o direito à justiça, ele vai conservar a própria vida. É a leitura de Ezequiel falando dessa responsabilidade individual diante das próprias coisas que acontecem com a gente. Então, a vida é uma situação terrível, minha família é uma família cheia de problemas, os meus antepassados cheios de vícios. Mas o que Ezequiel está falando? Não somente é possível a gente dar um novo rumo para a nossa vida e não ficar repetindo, reproduzindo os erros dos nossos antepassados, como, de certa forma, para nós que cremos, é até obrigatório a gente fazer isso. Cortar a corrente, quebrar o jugo e dar um novo rumo para a nossa história. Porque para Deus tudo é possível, sim. Ele pode reconstruir a nossa história e pode apagar, pode eliminar aquilo que está ligado aos nossos antepassados, e não somente aos nossos antepassados, mas aquilo que está ligado ao nosso próprio passado. Às vezes o meu passado, o seu passado,
Foi um passado terrível. E Deus pode sim nos purificar, é isso que Ezequiel está falando. Volta para o Senhor, se arrependa e você terá vida. Para progredir, para não cair, para não ficar arrastado pelo demônio, para não viver como se fôssemos escravos mesmo do pecado. O que a gente precisa fazer? Paulo nos diz com clareza na segunda leitura de hoje: tende em vós mesmos o sentimento que existe em Cristo Jesus. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Que o ser de Jesus, o ser de Cristo esteja em nós, porque para fazer as coisas de Cristo, para agir como Cristo, amar como Cristo, perdoar como Cristo, servir como Cristo, sorrir como Cristo, nós precisamos ser Cristo. E como que a gente é Cristo? Tendo os mesmos sentimentos dele em nós. Nossa vida está configurada a ele através do batismo, e a graça dele nos foi dada. É preciso então que a gente lute para que esses sentimentos de Cristo sejam mais fortes em nós e tenham primazia sobre os outros sentimentos nefastos. Assim, nós poderemos então concluir a nossa reflexão com a liberdade que é nos proposta pelo texto do Evangelho da parábola de hoje. Jesus nos apresenta mais uma vez o tema da vinha, agora é o pai, dono da vinha, que chama os filhos para trabalhar em sua vinha. O filho, que é chamado por primeiro, diz: não quero. Mas depois muda de opinião e vai. O outro filho disse a mesma coisa. Aliás, o pai disse a mesma coisa para o outro filho e esse respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. E aí Jesus faz uma pergunta para os sumos sacerdotes e anciãos responderem: qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Sim, os cobradores de impostos, que são os publicanos, as prostitutas, num primeiro momento, disseram não a Deus. Mas, diante de uma pregação que ouviram, dos ensinamentos de João Batista, o precursor, e aí, completando com os ensinamentos de Jesus, esse grupo de pessoas que outrora tinham dito não a Deus pela sua conduta de vida, pelo modo como eles se comportavam, se arrependeram e foram para a vinha do Senhor. Mudaram de vida. O perdão que Deus concedeu a eles quebrou aquele jugo que agora pouco nós falávamos. Ou seja, eles não precisavam mais ficarem presos, escravos de um passado sujo e torpe. Porque o encontro com Deus, o encontro com sua palavra e a obediência de praticar essa palavra transformou a vida deles. Eles podem entrar no reino dos céus. Por outro lado, aqueles que no primeiro momento disseram sim para Deus, que iriam para a sua vinha, que iriam para o seu trabalho, no final podem ficar de fora, porque ao mesmo tempo que disseram sim a Deus, na prática dizem não, porque não vão fazer o que Deus quer. Esse é o grande perigo que nós corremos enquanto homens e mulheres religiosos, de viver apenas uma religiosidade de aparência somente para sermos reconhecidos e aplaudidos e elogiados pelas pessoas. Uma religião de aparência. Fazemos tudo bonitinho. Nos apresentamos às pessoas como perfeitos, como homens e mulheres íntegros na fé, irrepreensíveis, mas no coração nós não fazemos e não cumprimos a vontade de Deus. Por isso aqui está um grande alerta dos pecados mais escancarados, aqueles mais vistos, mais perceptíveis, a gente até consegue abrir mão. Agora, aqueles pecados que estão lá no fundinho, escondidinho, por exemplo, o da inveja, aquele pecado da maledicência, aquele pecado que no coração a gente odeia as pessoas. Se libertar desses pecados parece um tanto quanto difícil.
porque são pecados que não aparecem como os pecados da prostituta ou do publicano, cobrador de impostos. E por isso mesmo a gente acha que pode manter a religiosidade, os nossos cultos, sem se livrar desses pecados e esquecendo que Deus olha o nosso coração. Então não adianta dizermos com a boca, louvarmos a Deus com a boca, como diz lá no Sermão da Montanha Jesus, nada adianta dizer Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque ficaremos de fora se não cumprirmos, se não vivermos a palavra de Deus e realizarmos em nossa vida a sua vontade, o seu querer. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Amém.